Eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui com o meu tema mais político, que também é um assunto que dominou a semana, e aliás vem dominando a semana, porque o Bolsonaro ele é realmente o cara que pauta a nossa mídia. Então ele fica lançando essas loucuras, né, principalmente contra urnas eletrônicas, contra o STF, contra o TSE, tentando dominar aí a pauta, né, para fugir fora do grave problema que nós estamos enfrentando, que é essa inflação absurda, que hoje bateu o recorde, né? Desde abril de 96, que nós não temos 12,40% de inflação em 12 meses, e ele vai fomentando a mídia, trazendo esses factoides aí, principalmente com esses milicos de Araque que a gente tem, né? Então, o que eu digo para vocês é o seguinte: é muito preocupante. E eu preparei aqui até um slide, uma apresentação, porque é o seguinte: é muito preocupante assistir o Bolsonaro e sua gente ameaçando o STF, ministros, né? Gerando um monte de factores contra as eleições, né? A mesmo mod, ele está do mesmo modo que ele atacou a saúde, né, e a vida na pandemia. Gente, o Brasil está normalizando o que não tem absolutamente nada de normal. Os presidentes do Supremo, do TSE, do Senado e até o Arthur Lira da Câmara, eles são obrigados a todo santo dia defender a democracia. O Bolsonaro desvia, como falei desde o início aqui, né, o foco nacional, né, que é a fome, nós voltamos para o mapa da fome, a inflação, né, e vai continuando. Eu hoje estava dando uma olhada mais crítica dentro do jornal, né, e o jornal, assim, com todo esse kit de adversidade, né, que existe contra o povo, tá certo? Ele vai e demite o ministro das Minas e Energias porque ele acha que o preço da gasolina é culpa do ministro, é culpa da Petrobras, etc., e ele esquece que ele é governo. A pergunta que acho que não quer calar é com quem ele pretende consolidar o golpe. Porque data já tem, gente. É dia 2 de outubro, às 20 horas. A data já está marcada, vocês concordam comigo? Né? Que é o dia, que é a hora que vai sair o resultado, né, da eleição para presidente, tá certo? A escalada do Bolsonaro, dos filhos desse secto maluco, dessa robozada, é clara, claríssima. E não se pode descartar é que Bolsonaro está criando um clima de tumulto e instabilidade com esses militares que não querem perder a boquinha dourada. Né? Eles descobriram, né, nos seus 8 mil cargos, que eles dobram o salário. Tem general ganhando aí fortunas, né? Muito mais do que 150 mil reais por mês. Né? Então, juntando com aquele gado fanatizado, que foi armado com revólver, fuzil e o escambau, eles podem entrar em ação em caso de derrota, não tenham dúvidas. Tá? E promover alguma coisa tipo 6 de janeiro de 2021. Eu estou dizendo tudo isso porque as Forças Armadas fizeram 88 questões com relação às urnas eletrônicas. 81 já tinham sido rebatidas pelo TSE, faltavam 7. E para essas 7 perguntas ridículas que vocês vão ver aqui nesse slide que eu estou colocando, né, o TSE teve que responder num ofício de 35 páginas para responder esse questionamento aqui. Então, assim, a resposta do TSE aos militares. A primeira, vejam vocês o nível das perguntas. Quem formulou as perguntas obviamente, que não foi nenhum técnico, né? Obviamente que deve estar entre o Carlos Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro
O Flávio não tem essa capacitação toda intelectual, né? E o pai, tá certo? Os militares pediram que fosse ampliado o número de urnas submetidas a teste. O TSE falou, negativo, a falha dos equipamentos é inferior a 0,01%. Os militares questionaram a totalização dos votos no TSE e defenderam que esse processo também ocorra nos TRS. E o TSE teve que responder, Forças Armadas, né? A centralização no TSE é apenas de equipamentos, né? E nós não temos sala escura, porque o processo também é contabilizado, é computado pelos TRS. Aí, a questão de auditoria, né? A Corte disse que o incentivo à fiscalização já integra a legislação. Os militares, vejam essa aqui é fantástica. Os militares disseram que é preciso realizar teste público de segurança das urnas do modelo de 2020. E o TSE falou, meus amigos, as urnas já foram testadas e certificadas por um instituto, né, certificado. Né? O caso de irregularidades, a mesma coisa, o TSE teve que explicar assim, detalhadamente. Vejam, as Forças Armadas defenderam a divulgação do comparecimento e da abstenção em cada sessão. O TSE alegou que os relatórios têm dados de acesso restrito. Mas para aqueles que acompanham a eleição há muito tempo, às 5h10 da tarde, por aí, os mesários afixam na porta o número de votos que teve naquela urna. O dado é aberto, é claro, né? Quantas abstenções tiveram e quantos presentes tiveram. É lógico que só não vai apresentar o nome de quem votou, até o nome dos candidatos é apresentado ali com o número de votos. E para encerrar, né, as 7 perguntas que faltavam, eu acho que o TSE não queria nem responder pelo nível tão fraco dessas perguntas. Segundo as forças, processos de eleição de urnas a serem submetidas a testagens deveria ser aleatório e não atribuídos a entidades fiscalizadoras. Eles não sabem como é que é feito. E o TSE teve que responder como você responde uma criança de 10 anos de idade, né, que as entidades hoje indicam de maneira aleatória as urnas a serem testadas. Então vocês vejam que tudo isso que está armado aí é um factoide, é uma coisa para desviar a atenção, trazer, né, esse problema à mídia, ao público, né, como uma falta de transparência das eleições, você entendeu? E não se esqueçam que as Forças Armadas foram convidadas pelo Barroso, né, para participarem do processo. E aqui eu vou fazer uma crítica, né? Ele jamais deveria ter convidado militar, porque não se mistura política com militar. É uma composição explosiva. Ela não é miscível, né? É como água e óleo, né? Elas não se mesclam, né? Tá certo? Então, vejam só vocês, até o Ministério da Saúde, né, avisa que juntar militar na política podem causar sérios danos à democracia. Vocês vejam o ofício, né, que o ministro da Defesa mandou para o Edson Fachin, até desrespeitoso, né? Ele tira o poder de um general, mas depois no dia seguinte coloca de volta. Tudo isso daí obedece a um inexplicável. Para mim, esse generalato que existe hoje aqui, que estão junto com o Bolsonaro, tá certo? É, na verdade, uma vergonha para o Exército Brasileiro. É uma vergonha. Né? Como disse o Pazuello, vejam só vocês, um manda e o outro obedece. E o pior, que nesse caso, desses generais aí que estão junto com o Bolsonaro, além dos interesses financeiros, né, eles estão obedecendo o quê? A um insubordinado que foi expulso do Exército, né,
flerta com ditadura, é amigo de milicianos que residem no seu próprio condomínio. Hoje teve mais uma denúncia contra o Ronaldo Lessa, lá no Rio de Janeiro, né? É a favor de torturador, e quem é a favor de torturador, como diz o Peninha, né? O Eduardo Bueno é um canalha, né? Naquela expressão dele, tá certo? Aliou-se a corruptos irreversíveis, não tem jeito, tá certo? Então, eu vou aqui parafrasear um texto do Josias de Souza que é fantástico, que vale a pena eu encerrar esse meu comentário com ele. Abro aspas. Os militares perderam a parte de cima da farda com a transferência do general Palaciano Braga Neto para o Ministério da Defesa. Ficaram sem a camiseta, com o torso à mostra, em setembro de 2021, quando Braga Neto vetou um almirante que o TSE havia escolhido para representar as Forças Armadas na tal da Comissão de Transparência Eleitoral, indicando para a vaga o general Heber Portela. Perderam as calças em fevereiro, quando Bolsonaro disse que o Exército havia detectado vulnerabilidade nas urnas. O TSE revelaria que as vulnerabilidades não passavam de dúvidas, devidamente respondidas. No instante em que Braga Neto transferiu-se da chefia da pasta da Defesa para a antessala da candidatura a vice de Bolsonaro, os militares ficaram sem as roupas íntimas, mas ainda estavam no fundo do quartel. Agora, seus glúteos estão à mostra, na janela, porque o substituto de Braga Neto, na defesa, o general Paulo Sérgio de Oliveira, decidiu fazer tabelinha com Bolsonaro para transformar uma segunda rodada de sugestões das Forças Armadas ao TSE em fator de desmoralização das urnas a 5 meses da eleição. O estrago está feito, mas se o quartel for retirado da eleição, os militares podem sair da janela, afastando-se da implicância do presidente com os resultados das urnas, recuperam a jaqueta. Reconhecendo a inexistência de fraudes no sistema que já computou vitórias de gente tão diversas quanto Fernando Henrique, Lula, Dilma e o próprio Bolsonaro, podem reaver as peças íntimas. Quanto às calças, a recuperação dependerá do comportamento que as Forças Armadas exibirão no dia em que Bolsonaro importar para o Brasil a confusão que seu ídolo Donald Trump armou no Capitólio. Era isso o comentário. Ponto final.